Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E os bastidores de São Januário hoje foram muito agitados, tivemos várias dispensas nessa tarde de segunda-feira. Tivemos aí a confirmação da saída do Leandro Castanho e do Vanderlei, vamos trazer novidades sobre essa situação, falar também sobre Daniel Amorim, Thiago Reis, Caio Tenório, até mesmo sobre Caio Lopes, mais um jogador cria aí das categorias de base do Vasco da Gama, que também estará de saída, e a situação preocupante sobre 4 atletas, Leonardo Matos, Riquelme, Nenê e o goleiro Thiago Rodrigues, que não irão participar dessa primeira semana de pré-temporada do Vasco. O que aconteceu? A gente vai explicar no vídeo de hoje, certo? É muitas notícias, falar sobre patrocinador, contratações, novidades sobre Raniel, Vitinho, Pablo Magnini, o argentino centroavante que poderá chegar, notícias importantes e é claro, você não pode perder, então fica até o final desse conteúdo para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo dentro do nosso Gigante da Colina. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Aqui embaixo também deixa o seu like, quanto mais likes você deixar aqui no nosso vídeo, faz com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos. Então se você curte o nosso conteúdo, tá aqui todo dia vendo o nosso canal, deixa o seu like, porque de fato é muito importante, e também o seu comentário sobre o que você vem achando dessas movimentações no Vasco da Gama. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, falar logo do nosso Gigante da Colina e começar antes de falar sobre as saídas e chegada com as novidades que aconteceram hoje, tratando principalmente de patrocinador. Tivemos a informação confirmada de que a Avan patrocinadora que chegou ainda na gestão Alexandre Campelo, tinha contrato apenas até o final dessa temporada, não irá renovar com o Vasco. Ou seja, o Vasco a partir dessa próxima temporada não contará com a Avan ali no ombro, né, da sua camisa, do seu uniforme. A Avan tinha contrato apenas até o dia 31 de dezembro e estará de saída do clube, pagava algo em torno de 4,2 milhões de reais anuais, e o Vasco ficará com esse débito, com essa ausência na sua folha aí, anual, com relação ao dinheiro que cai dentro da conta do Gigante da Colina. Com relação à chegada de patrocinadores, o Vitor Roma, numa reunião que aconteceu à Vasco TV do Conselho Deliberativo, havia confirmado que 2 patrocinadores estariam no radar e muito perto de serem assinados. Então há uma grande expectativa para que esses patrocinadores cheguem até o início do Campeonato Carioca. Seriam 2 e um deles poderá ser a Magazine Luiza. A empresa já teria sondado o Vasco nesse último mês, quando o Vasco tentava ali a renovação contratual com a Avan. Como vocês viram, eu acabei de confirmar, acabou não indo para frente com a Avan. Então há de fato grandes chances de ser a Magazine Luiza a nova patrocinadora do Gigante da Colina, entrando no local onde a Avan estampava sua marca no uniforme do Vasco da Gama. Vamos esperar, triste, eu vi muitas pessoas comemorando na internet, porque é uma empresa aí que tem envolvimento com a política do Brasil, mas era uma empresa que colocava dinheiro dentro do Vasco. O Vasco agora tem menos 4,2 milhões de reais por ano. Complicada, situação difícil, mas esse é o atual Vasco da gestão Jorge Salgado. E agora, com relação a contratações, antes de a gente entrar aí nessa limpa geral que aconteceu no elenco vascaíno nessa parte da tarde, tivemos novidades tratando da contratação do Pablo Magnini, do Raniel e do Vitinho. Primeiramente, se tratando do meia atacante Vitinho. Seu empresário hoje, pela parte da tarde, colocou uma imagem, essa daí que está aparecendo para vocês, dele na sua casa. Aliás, o empresário não, perdão, seu personal trainer. Colocou uma publicação agradecendo aí por tudo que aconteceu entre os dois, essa parceria que vem acontecendo para fazer com que o Vitinho mantesse sua forma física fora aí, né, dos gramados, já que o futebol brasileiro está em férias, e durante ali a legenda, como está aparecendo para vocês na imagem, nessa setinha, está escrito #Vasco. Então dando a entender que de fato o Vitinho será um reforço do Gigante da Colina para essa próxima temporada, seu personal entregando aí a chegada do meia ao Gigante da Colina. Ontem eu mesmo já tinha, né, postado uma foto em um avião vindo para o Rio de Janeiro. E além dele, Raniel também muito perto de ser anunciado pelo Vasco. Seu empresário hoje colocou uma imagem no CT Moacir Barbosa, seu empresário Carlito Monteiro, publicando aí uma imagem já no CT. Raniel que passou pelos exames médicos nessa parte da tarde de segunda-feira e em breve deve ser anunciado pelo Vasco, né, caso tenha dado tudo certo entre o atleta dentro nessa realização dos exames médicos dentro do Vasco da Gama. E para finalizar, sobre o âmbito de chegadas no Vasco, Pablo Magnini, um atacante argentino que se destacou nessa última temporada vestindo a camisa do Tigre da Argentina na segunda divisão do campeonato, se destacou demais,
tinham interesse e tem interesse, inclusive, por parte tanto do Vasco quanto também de outro clube do futebol brasileiro. O Tigre gostaria muito da sua permanência para esse ano de 2022, então esses três clubes estariam aí nesse pequeno embate pela contratação do atleta. As novidades que a gente teve hoje através do jornalista Luciano Garcia, que cobre aí o dia do Tigre e do River Plate no futebol argentino. Ele informou que, de fato, o Pablo Maguinin, apesar de ter o interesse do Vasco, está muito perto de aceitar a renovação com o Tigre da Argentina por mais um ano, e nessa renovação terá um aumento salarial, uma compensação financeira, o que realmente mais dificulta a vida do Vasco nessa janela de transferências. A falta de dinheiro e a falta até mesmo de vontade da atual diretoria, dos gestores, de colocarem dinheiro dentro do clube para fazer com que o Vasco monte um elenco competitivo suficiente para retornar à elite do futebol brasileiro. Com isso, mais um jogador que tem muito provavelmente negociações meladas fecham com outro clube ao invés do Vasco da Gama. Isso já aconteceu com Jorge Recalde, com o Diego Souza, muito provavelmente deverá acontecer também com Luiz Amarília e agora com o Pablo Maguinin. Uma situação difícil, catastrófica de fato e que preocupa demais a torcida vascaína. Na parte da tarde de hoje a gente teve novidades tratando das saídas. O Vasco, em seu site oficial, colocou um comunicado, 7 comunicados para falar a verdade sobre a situação dos atletas. Primeiro divulgou os nomes que estarão presentes na pré-temporada, lembrando sobre o que eu falei, o Vasco nessa primeira semana estará fazendo a sua pré-temporada no CT Moacir Barbosa, em 2 períodos, treino às 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. Domingo, folga, o elenco ficará livre. Na próxima semana, todos viajarão para Pinheiral, no interior do Rio de Janeiro, uma cidade perto de Volta Redonda, e na terceira semana retornarão e finalizarão essa pré-temporada no CT Moacir Barbosa. O Vasco divulgou os nomes e aqueles que não estavam presentes nessa lista, o Vasco explicou o motivo por não estarem presentes. E através disso foram realizados esses 7 comunicados. No primeiro comunicado e no segundo, o Vasco, claro, em nota oficial, falou sobre a situação do atacante Thiago Reis e do lateral direito Caio Tenório. Os dois têm contrato com o Vasco até o final dessa temporada, tanto Caio Tenório quanto Thiago Reis, e o Vasco deixou bem claro que os dois atletas não permanecerão nessa temporada no Vasco. O Zé Ricardo não quer ter os atletas, não quer contar com os atletas nessa temporada, irá emprestá-los, ou seja, o Vasco não vai contar com os dois jogadores, eles serão emprestados para outros clubes. Com relação ao meio-campo, também cria das categorias de base do Vasco, Lucas Santos, mesmo que tem contrato até o final dessa temporada, já foi emprestado nessa última, em 2021, para o Brasil de Pelotas. O clube foi rebaixado, o Lucas Santos não conseguiu ser titular, então devido a isso o Vasco vai buscar uma rescisão contratual amigável com o jogador. Além do Lucas Santos, também falou no quarto comunicado sobre a situação do Miranda. Miranda, um zagueiro do Vasco, outro cria das categorias de base do Gigante da Colina, que atualmente não vem sendo utilizado, pois foi pego no doping da Conmebol. Então, devido a isso, o Vasco já fez uma proposta para renovar o contrato com o zagueiro e até o momento aguarda uma resposta do atleta e do seu empresário. Mas o Vasco vai permanecer com o jogador e por esse motivo, por estar afastado dos campos devido a esse doping que acabou sendo realizado em cima do atleta, o Vasco vai buscar a sua renovação, mas é claro, não conta com o jogador para a temporada de 2022. No quinto comunicado, falou sobre a situação do Caio Lopes e do João Pedro. Outros dois jogadores também cria das categorias de base do Vasco. Aí realmente uma mensagem, uma notícia que acabou trazendo dúvida e colocando aí uma pequena revolta no meio da torcida vascaína. Caio Lopes, um jogador para mim que mais se destacou nesses últimos anos nas categorias de base. No sub-20 era capitão, era ali um volante principal, o cérebro, a cabeça pensante do sub-20 do Vasco. E quando, na minha opinião, foi utilizado no profissional, sempre demonstrou que tinha qualidade. Porém, o momento do Vasco é tão ruim que dificilmente a gente vai ver um jogador se destacando o suficiente para carimbar e encantar o torcedor vascaíno. É um dentre milhões, como aconteceu com o próprio Riquelme. Na informação que a gente teve através desse sexto comunicado é que tanto o Caio Lopes quanto o João Pedro têm contrato apenas até o meio desse ano, não irão realizar essa pré-temporada pelo Vasco e, por consequência disso, estarão fora. Estão fora dos planos da diretoria, fora dos planos da comissão técnica e não permanecerão no Vasco da Gama. Dois jogadores que têm talento, muito provavelmente irão brilhar em outro clube, mas que não será o Gigante da Colina. Inclusive, circulou uma notícia que o Caio Lopes teria pedido 90 mil reais. Ele viu essa notícia e logo em seguida admitiu. Deixou bem claro que é mentira, não revelou os valores que foram pedidos, mas o Vasco e o jogador não chegaram a um acordo salarial e ele estará de saída do Gigante da Colina. Além deles, também Vanderlei e Leandro Castan, confirmado, não permanecerão. Eles retornarão sim ao CT Moacir Barbosa no dia 12, nessa quarta-feira, sem ser essa próxima quarta-feira, a outra, retornarão, farão a pré-temporada, mas afastado do elenco principal, irão
ir ao CT apenas enquanto não conseguem um acordo aí entre as duas partes. Enquanto o Vasco não consegue fazer esse acordo com os dois atletas, eles estarão treinando no CT Moacir Barbosa. Além dele, o Vasco também comunicou Daniel Amorim. Daniel Amorim não terá o seu contrato renovado, não fica no Vasco, atleta que participou dessa última temporada, marcando 4 gols em 22 partidas. Ou seja, uma limpa geral, mais uma, acredito que a última que aconteceu no elenco. E além desses atletas que não irão permanecer porque irão sair, também teremos a ausência do Luiz Cangá, que testou positivo e segue no Equador. Matias Galarza também testou positivo e só irá encontrar o elenco em Pinheiral na próxima semana. Além deles, o Martin Sarrafiori, que acabou sendo lesionado e não participará dessa pré-temporada, e o Everton, outro cria das categorias de base do Vasco, que está integrado nesse elenco, que participará da pré-temporada a pedido do Zé Ricardo, está se recuperando de uma lesão, mas muito provavelmente estará já em Pinheiral junto com o elenco treinando. Além dele, também tivemos a notícia de outros 4 jogadores que testaram positivo para a Covid-19 nessa tarde de segunda-feira. O meio-campo Nenê, o lateral direito Leonardo Matos, o lateral esquerdo Riquelme e o goleiro Thiago Rodrigues. Os 4 jogadores, ao ir ao CT Moacir Barbosa nessa tarde de segunda-feira, realizar os exames para começar a pré-temporada no CT, testaram positivo e estarão de fora durante toda essa semana, não participando junto ao elenco da pré-temporada. Então o Vasco vai cheio de desfalques. O elenco já é muito enxuto, que eu vou falar inclusive agora quem são os atletas que irão participar. Goleiros Alexander, Lucão, Fintelman House e Thiago Reis. Na zaga, Anderson Conceição, Luiz Cangá e Ulisses. Na lateral direita, Leonardo Matos. Na lateral esquerda, Riquelme e Edmar. Volante, Bruno Gomes, Yuri, Everton e Galarza. Meio campo, Isaac, Juninho, Laranjeira, MT, Sarrafiori e Nenê. E no ataque, Gabriel Peck e Sanches. Ou seja, com isso, o Vasco tem os desfalques do Luiz Cangá, do Leonardo Matos e do Riquelme, e além também do goleiro Thiago Rodrigues. Um elenco que é formado por 24 jogadores, terá a presença apenas de 19 durante toda essa semana. O Vasco começa a sua pré-temporada sem um lateral direito, pois testou positivo, com apenas um lateral esquerdo e apenas um zagueiro, pois o Anderson Conceição se apresentará apenas amanhã e o Luiz Cangá segue no Equador. Uma bagunça, uma vergonha, com todo respeito a todos os membros da diretoria vascaína, mas é inadmissível o Vasco começar a sua pré-temporada numa situação de calamidade, pois permaneceu na segunda divisão do Campeonato Brasileiro apenas com 19 jogadores e sem um lateral direito no elenco. Isso é uma bagunça, isso não pode acontecer, isso realmente é um fato que é inadmissível para todo torcedor que quer ver o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. Desse jeito, não sobe. E, aliás, o Vasco tem apenas 24 jogadores no elenco. O Carlos Brasil deixou bem claro que não vai trabalhar com um elenco grande. Ali seria uma média de 29 a 28 jogadores. O Vasco tendo 24, já que tem a confirmação do Raniel e do Vitinho, a gente deverá ter mais 3, 4 reforços nessa temporada. Será que 3, 4 reforços vão mudar o patamar da equipe? Eu tenho certeza que não. Então eu tô com muito medo, tô preocupado do que irá acontecer. Então é difícil, é complicado, a gente espera que venha um reforço de qualidade e a gente espera que contrate de fato, porque até o momento entra no mercado para perder atletas ou por salário ou porque preferem jogar, vestir outras camisas que senão a do Vasco da Gama. A situação é caótica, é triste e só para informar também que além desses todos os atletas que eu falei, outros 2 também estarão de saída. O irmão do Thales Magno, Caio Magno e também o zagueiro Menezes, de 20 anos. Menezes, que é o capitão, foi o capitão nessa última temporada do Sub-20, deverá também estar de saída, não foi divulgado na lista do técnico Zé Ricardo e deverá se apresentar no dia 12 de janeiro. Ficará aí na mesma situação tanto o Caio Tenório, do Thiago Reis, sendo emprestado para outra equipe nessa temporada, tem contrato até 16 de setembro de 2023 e o Caio Magno também foi emprestado nessa última temporada, deverá ser emprestado novamente ou até mesmo tendo a sua rescisão contratual efetivada. Uma situação triste, complicada do elenco do Vasco. A gente espera que dias melhores venham, porque realmente com essa situação, com esse parecer, vai ficar difícil de esses dias melhores acontecerem aí nesse próximo ano, nesse 2022. A situação de fato é muito preocupante. E o Sub-20 do Vasco, hoje, falando de notícia boa, viajou rumo a Santana de Parnaíba, onde vai realizar a fase de grupos junto com as equipes de Lagarto Sergipe, Rio Claro de São Paulo e do anfitrião SKA Brasil, também de São Paulo.
primeiro jogo do Vasco será nessa próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, com transmissão do Sport TV contra o Lagarto do Sergipe. Esperar que o Vasco vença. O Vasco tá, assim, com uma equipe muito forte, tem jogadores que já participaram no profissional, como Figueiredo, Vinícius, o Andrei, uma das grandes promessas aí da base vascaína. A gente espera, né, que o torcedor vascaíno tenha um pouco de alegria, pelo menos nesse início de ano, porque a base, nesses últimos anos, principalmente, é o único lugar, é o único meio do Vasco que dá alegria pro torcedor. É triste mais a situação que está atualmente o nosso clube. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que todos seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, rapaziada. Vamos que vamos. Fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo aqui, deixem o seu like, se inscrevam e saudações vascaínas.